hoje, porque já está aberto aqui, olha lá, pronto. Vamos lá, então. Então, formalmente, boa tarde a todas e todos. Espero que estejam muito bem. E então a gente dá continuidade à aula sobre sarcopenia e fragilidade que nós começamos na semana passada. Só que eu fiz errado aqui, eu comecei a compartilhar. Não, tá certo, deixa eu ver. Vocês estão vendo, me dão um ok ali, por favor. Vocês estão vendo a apresentação de tela cheia? Ok. E deixo que colocar a caneta ponteiro, apontadora laser. Beleza. Estão vendo lá a ponteira laser também? Tudo certo? Beleza, perfeito, então. Então, assim, só para recapitular da semana passada, esse EUGSOP, hoje vai ser importante, que nós vamos falar do EUGSOP 1 e 2, né? Então, é o Grupo Europeu de Sarcopenia, o Grupo de Trabalho Europeu em Sarcopenia em Pessoas Idosas. E só um parênteses aqui, eu acho engraçado, vocês sabem o que é redundância, né? Tipo, entrar para dentro, sair para fora, subir para cima, descer para baixo, tudo. Falar sarcopenia para pessoas idosas, eu, professor Gobo, acho que é uma redundância. O que eu estudo, o que eu conheço e o que eu defendo é que sarcopenia necessariamente é em pessoas idosas. Mas eu acho que aqui o grupo ficou assim justamente para que pudesse ter um O no meio, entre o S e o P, senão não ia dar para formar uma sigla legal. Então, vamos lá. Então, o que eu mostrei semana passada para vocês foi esse construto, para a gente definir se a pessoa tinha ou não sarcopenia. Por favor, alguém não entendeu? Eu tentei ser muito didático e claro, e fui muito vagarosamente explicando sobre isso. Alguém está com problema em entender como diagnosticar essa pessoa ser ou não ser sarcopênica? Pode falar aí, eu retomo. Tudo certo? É assim, se tiver alguém, fala. Quando não tiver ninguém, não precisa falar não, né? Só quando aparecer, mas pode falar, não tem problema nenhum. Ok, tá? Vou passar, tá bom? Então, a gente entendeu lá que há uma possibilidade das pessoas serem classificadas como pré-sarcopênica, sarcopênica e com sarcopenia severa, sendo que a sarcopenia severa é aquela situação, isso nós estamos considerando a proposta de 2010, que é essa proposta anterior aqui do Cruz Gentoff, que é um espanhol, mas um grupo muito grande de vários países que formou e, por acaso, ou não, né? De repente esse cara aí é o cabeça mesmo, tal, mereceu, mas por acaso o Cruz Gentoft é o que encabeçou e que leva o nome aí. Mas a ideia, na verdade, de 2010 é que você tenha uma pessoa com sarcopenia severa quando a massa muscular dele não está dentro dos limites normais, mensurado de algumas formas que eu mostrei para vocês e vou mostrar um pouco mais. A força muscular também não está dentro de um limite normal e o desempenho físico também não está. Performance é até legal, pode falar performance, mas performance na verdade é aportuguesamento de uma palavra inglesa, né? É desempenho, né, pessoal? Então, quando vocês puderem usar, usem desempenho físico, né? Então, a performance que escreve ali em inglês, a gente sempre tem facilidade em falar performance também, mas é desempenho, o desempenho físico dele não é normal, então, se ele sinalizar sim para as 3 condições fora do normal, aqui, ele tem sarcopenia severa, e, consequentemente, nós vamos ver mais para frente, ele está numa situação muito complicada. Aí, pessoal, a gente entra numa situação que é chamada EUGSOP 2, mas eu vou mostrar com mais detalhe antes de falar da atividade funcional, tá?
E no EUGSOP-2 a gente vai ter o diagnóstico aqui, um pouco diferenciado da sarcopenia, tá? Então, vocês não precisam ter muita preocupação com aquele construto, mas é importante vocês entenderem aquele construto, porque muitas vezes vocês vão encontrar estudos que ainda utilizam os construtos, tá difícil falar construto, os construtos antigos de 2010, que é o EUGSOP 1. E hoje a gente está no EUGSOP 2, que muda um pouco. A gente vai mostrar mais tarde, daqui a pouco, como é isso. Tá? Agora, o que eu quero mostrar para vocês, na verdade, é estudo sobre sarcopenia e o quão grave é a sarcopenia, sobretudo para a funcionalidade, e o quanto associado está a funcionalidade. E dessa forma, o quão importante é o profissional de educação física nesse sentido, obviamente, para a pessoa idosa, tá bom? Primeiro, o que é a prevalência de uma determinada doença? É uma fotografia, né? Então, num determinado momento, o cara bate uma foto naquele exato momento, quantas pessoas daquele país, daquela cidade, daquela vila, daquele estado, têm determinada doença. A prevalência de sarcopenia, ela, se vocês prestarem atenção, em 1998, ela é bastante esquisita, né? Porque, por exemplo, diabetes, a diabetes tipo 2, né, que não é a insulino dependente, é aquela diabetes metabólica, na verdade a insulina 2 também, a insulina dependente também é metabólica, né, mas que a gente fala mais que é a 2, né, mais relacionada ao metabolismo, ela varia ali 15%, 20%, depende da população, depende do país, depende da faixa etária, mas geralmente fica nisso. A sarcopenia, doença cardíaca, determinada doença cardíaca, ela tem um limite fechado também. Alguns tipos de câncer também têm limites fechados de prevalência. Não é assim, a prevalência pode variar de 5% a 95%. Falei, pô, mas que raio de doença é essa que não tem uma situação assim? Né? Eu sei que tem uma doença que é típica de Bahamas, uma ilha lá do Caribe. Né? É uma doença que chama Síndrome de Machado-Joseph. Né? Ela é típica de quem nasce na Bahamas, porque é um determinado gene que quem muito antigo daquela ilha tem, e as pessoas, infelizmente, têm essa síndrome, é uma síndrome que acaba matando a pessoa cedo que eu falo 40, 50 anos de idade. E a sarcopenia? Sarcopenia, se vocês olharem por esse quadro, olha só, nós temos aqui prevalências de acordo com etnia, sexo e grupo etário, que pode variar de 13% até 60%. É uma variação muito grande. Mas cuidado, dados de 98, já são aí 22 anos. Esse Baumgartner é um dos caras que, de fato, alavancou o estudo da sarcopenia no mundo. Ele é o cara que desenvolveu o estudo de Rosetta, no Novo México, e que, a partir desse estudo, ele estabeleceu pontos, corte, critérios para definir o que seria sarcopenia ou não naquela época, único e exclusivamente baseado no índice de massa muscular apendicular, né? Depois a gente pode falar sobre isso, se der um tempo. Então, mas por quê? Né? Por quê? Porque, na verdade, os critérios utilizados não eram muito sólidos, tá? Não eram critérios muito validados para a doença, que hoje é uma doença, não eram critérios muito bem estudados. Com o tempo, né, isso aqui eu já mostrei para vocês, né, para mostrar o quanto que a força reduz
já mostrei isso também, o quanto que massa muscular reduz, mas o que eu quero mostrar é o seguinte, com o tempo, os estudos foram aumentando e foram não apenas melhorando as técnicas diagnósticas, mas foram associando determinadas medidas, sobretudo de massa muscular, e principalmente força muscular com doenças. Então, por exemplo, olha que medida simples, já que eu falei de força muscular, semana passada eu falei do dinamômetro, tá? O de preensão manual. Então, o cara pegou um estudo com pessoas idosas, mulheres nesse caso aqui, tá? E estudou o quê? Força, tá? Delas, em um determinado momento, e a partir da força nesse determinado momento, apenas deixou elas viverem. E até não sei quanto tempo depois, eles foram entrando em contato para saber o que acontecia com essas pessoas, se elas estavam vivas, se elas estavam mortas ou se elas tinham doenças. E olha só que interessante. Primeira coisa, eles mediram a força das mulheres, né? E a apreensão manual. Eu falei para vocês semana passada, ela pode sair das mulheres, pode variar ali de 10 quilos até 40, 45 quilos. Então, eles fizeram o quê? Se varia lá de 10 a 40, 45 quilos, eu divido esse grupo em 3 partes. A primeira parte de 3, que tem menos força, a segunda parte de 3, que tem a força intermediária, e a terceira parte de 3, que tem a força maior, a melhor força, pela medida de força mesmo. Então, a gente simplesmente colocou toda uma gente, não eu, mas eles, né, colocaram todas as pessoas classificadas de forma ordinal, da menor marca à maior marca, da menor medida à maior medida, e separaram em 3 grupos. A gente chama de primeiro tercio, segundo tercio e terceiro tercio, tá? Em termos percentílicos, seria assim, a pessoa que vai do primeiro percentil ao 33º percentil, depois do 34º ao 66º, e depois o 67º ao 100º, né? Então, dividiu 33, 33 e 33. Sobra um, né? Fica ali diluído lá no meio, numa das divisões do primeiro para o segundo para o terceiro. Aí o que acontece? O que eles fizeram no estudo? Isso eu acho muito interessante. Eles pegaram assim, pessoas que têm a menor força e viram o que aconteceu com elas ao longo desses 10, 12 anos. Pessoas que tinham força intermediária e pessoas que tinham maior força. O que aconteceu? Vamos lá. Primeiro, lá em cima, olha aqui em cima. Tá? Isso. Então, essa barra preta são as pessoas com a menor força muscular. E elas têm uma maior quantidade de mortes ocorridas depois da pesquisa do que por doença cardiovascular, do que as pessoas com força intermediária e com maior força. O highest, maior, middle, meio, e baixo, mais baixo. Então, as pessoas com menor força aqui, elas tiveram maior incidência de óbito, vamos colocar dessa forma, ao longo de um determinado período. Aproximadamente 6 mortes para cada 100 pessoas por ano, tá? Então, é um cálculo que a gente usa aqui. É quase o dobro de pessoas com doença cardiovascular, com pessoas com força intermediária, e é quase 3 vezes mais mortes do que pessoas com maior força. Ou seja, a força ela tem uma associação muito grande com eventos cardiovasculares.
Eventos respiratórios. Não houve diferença, aqui eu já deixo, não houve diferença para as pessoas com força maior e média, mas pessoas com menor força tiveram mais eventos, com mais mortes por eventos de doenças crônicas respiratórias, como a DPOC, por exemplo, que acabou levando à morte. Tá? O câncer, pessoal, se vocês olharem, as pessoas com força intermediária morreram mais por câncer do que outras pessoas. Aí, tanto as que tinham maior força e, de uma forma interessante, as que tinham menor força. O que significa isso? É que o câncer, nós temos vários tipos de câncer. Alguns câncer, na verdade, assim, o fato de eu ter menor força hoje significa que eu vou morrer de câncer, algum tipo de câncer daqui a 5 anos? Não necessariamente, tá? Por quê? Porque o câncer ele tem outras associações ao genótipo e ao fenótipo, né? Então, vai muito do seu estilo de vida e da sua predisposição genética a desenvolver ou não aquele câncer, né? Então, a famosa história da atriz Angelina Jolie, que fez mastectomia nos 2 seios para que não tivesse o mesmo problema que boa parte da família dela, a parte feminina da família dela teve, né? Passando outros eventos, né? Então ficou claro ali que quem tem baixa força tem maior risco para morrer por outros eventos. E finalmente, pessoal, o total. Então, o total de mortes por diferentes razões somado, né? Desde doenças cardiovasculares, respiratórias, câncer e esses outros aqui. Então, ele somou. Então, olha só, a barra preta, que é de pessoas que chegaram, que tinham menos força ou menor força muscular, ela quase chega a 12 mortes a cada 100 pessoas ano. Ou seja, a cada 100 pessoas, mais de 10% delas morrem quando elas são do grupo de menor força num ano, né? E isso é 12, né? Quase 12. O outro grupo é quase 5, o de maior força. Quase 5, e aqui é quase 12, 11. Vamos arredondar aqui. É mais que o dobro de mortes entre pessoas que têm menor força e maior força. Ou seja, pessoas que têm menor força muscular mensurada por medida de preensão manual, por dinamometria de preensão manual, tem o dobro de chances, né, de morrer do que pessoas com maior força. Acho que isso é um sinal muito forte. E lembrando que eu estou falando tanto de força, porque a força é um dos componentes inseridos dentro do construto da sarcopenia, né? Começando lá em cima, caminhada, força e massa muscular. Avançando. Aqui também esse estudo eu já mostrei para vocês, né, da força, da redução, não preciso falar. E aqui é uma situação que só para mostrar para vocês, e eu já falei para vocês na aula passada, o que é o índice de massa muscular. Bem, a verdade, vocês já têm esses slides, tá, pessoal? Mandei semana passada para vocês, tá? Se uma outra pessoa dá um joinha aí, eu falo assim, se vocês receberam e abriram e tá tudo certo, né? Tá tudo aí já para vocês. Então é o seguinte, o índice de massa muscular ele é muito parecido com o índice de massa corporal. A única diferença é que no lugar do peso corporal que eu meço na balança, eu simplesmente
meço a minha massa muscular. Então, se eu tenho 100 quilos na balança, eu preciso achar um jeito de medir só a minha massa muscular, que deve ser lá por volta de 45 quilos, mais ou menos, alguma coisa assim. Então, eu pego, ao invés de eu pegar 100 quilos e dividir pela altura ao quadrado, como vocês observam nessa equação aqui, eu pego os 45 quilos, por exemplo, e divido pela altura ao quadrado. Então, eu vou ter um valor de IMM, que a gente fala. E o que é esse cara aqui que chama Ian Jansen, que é uma pessoa muito ativa na pesquisa com sarcopenia e com massa muscular, principalmente, no desenvolvimento de equações e de critérios, pontos de corte, ele pegou aquilo que vocês já estudaram nas primeiras aulas esse semestre, as atividades da vida diária, e levantou os idosos assim, ó, quem tem dependência para tantas atividades, quem tem dependência para tantos e quem quase não tem dependência. Classificou essas pessoas. E daí verificou qual era o índice de massa muscular dessas pessoas. Da mesma forma que a força tem uma associação muito grande com eventos relacionados a doenças e mortes por doenças cardiovasculares, respiratórias e total de doenças, a massa muscular tem uma relação muito grande com a incapacidade funcional medida pelo número de atividades da vida diária com alguma dependência, tá? Então, o que ele fez? Ele fez um modelo estatístico que chama análise da curva ROC, vocês não se preocupem com isso, e a partir dessa análise de curva ROC, ele consegue definir alguns pontos de corte que vai falar assim, abaixo desse IMM, né, a pessoa tem algum risco para alguma coisa. Numa analogia, o IMC, basicamente para diagnosticar a obesidade. Então, acima de 25 para até 30, de acordo com a OMS, por exemplo, sobrepeso. Acima de 30, obesidade. Daí, de acordo com os critérios que vocês usam, pode ter obesidade grau 1, grau 2, grau 3, e aí vai. E abaixo de 19,5, alguma coisa assim, é risco para desnutrição, tá? Então, você não pode ter nem o IMC muito alto, mas, por outro lado, não pode ter o IMC muito baixo. Alguém lembra um idoso, por que o IMC baixo é ruim? Vamos ver se alguém escreve aqui. Primeira vez que eu vou pedir isso, hein? Vamos ver se alguém escreve. Por que o IMC baixo é ruim? Eu vou ajudar. Se o IMC é baixo, é porque o peso é baixo, né? E se o peso é baixo, nós estamos falando de quê? Risco para quê? Risco para Suelen. E aí, gente, não lembra? Lembra uma condição clínica semana passada que a gente colocou 5 formas de avaliar e a primeira a gente tinha que ver o peso? Não, não é pouca massa muscular. É uma outra coisa. A gente tem 5 coisas. Eu tinha que medir lá se a pessoa tinha exaustão ou não, se ela tinha baixa força ou não, se ela tinha caminhada, velocidade, não é desnutrição, tá? Se ela tinha velocidade de caminhada baixa também, e atividade física. E tinha mais um, né? Não, também não é aptidão física. Começa com fra e termina com agilidade. Vocês lembram, gente, o ciclo da fragilidade? Você lembra qual que era a primeira pergunta do ciclo de fragilidade? Se durante um ano a pessoa perdeu 5 quilos ou mais. Por quê? Porque perder peso no envelhecimento é um risco muito grande para a fragilidade e, obviamente, para todas as consequências que vêm após a pessoa entrar nesse ciclo, né, que chega até a morte precoce. Então, se a pessoa está perdendo peso de uma forma não intencional e desfreada, o IMC dela certamente está baixando também.
a não ser que ela esteja perdendo peso e também perdendo estatura, né? Mas isso é difícil. Mas o IMC dela vai baixando, vai baixando, vai baixando. Então, a pessoa que tem o IMC 22, por exemplo, a vida inteira, chegar no envelhecimento com IMC 22, ela vai ter que sustentar muito bem por meio de manutenção da massa muscular para não entrar numa situação de imobilidade e essa situação de imobilidade fazer com que ela perca muita massa corpórea e o IMC dela cai para baixo de 18, por exemplo. Tá bom? Então é isso. Aí o que nós temos aqui, ó, é a mesma coisa. Eu gastei todo esse tempo para falar disso e está falando de MM, mas é bom que vocês entendam sobre isso para voltar na fragilidade, tá? E daí, pessoal, o que eu tenho aqui então? Na mesma forma que eu tenho a obesidade, esses pontos de corte 30, 25, 19,5, tudo, eu tenho aqui para IMM, o índice de massa muscular. Mas olha que interessante, o índice de massa muscular eu quero alto. Quanto maior, melhor, é óbvio, tá? Vocês conseguem entender isso? Que a obesidade eu não quero ela alta. Eu quero que a obesidade, eu quero que o meu IMC fique ali entre 22 e 25. Agora, o IMM eu quero ele alto. Porque quanto mais alto, maior a minha massa muscular, tá bom? Então, a referência é essa daqui, que são os melhores. Aí eu tenho um intermediário aqui que eu vou descartar esses intermediários. Só uma coisa, isso aqui é mulher, isso daqui é homem, tá? Eu esqueci de falar. Tenho que, no próximo vez que eu for fazer esse slide, colocar pelo menos o símbolo dos gêneros aqui. Homem e mulheres. Mas o que eu quero analisar é esse daqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisa aqui. Isso. Legal. Eu quero analisar esse, horrível, e esse, tá? Nossa, que horrível. Então, o que significa isso? Naquele momento, em 2004, esse era um dos principais marcadores para sarcopenia. Pessoas, quando você conseguisse medir a sua massa muscular, por meio do quê? No caso Jansen, ele solicitava que as pessoas fizessem bioimpedância, tá? Mas você podia fazer por DEXA, ou podia fazer por antropometria. Existem equações antropométricas, você não precisa de tanta tecnologia para medir a sua massa muscular. Mas um detalhe para vocês, pessoas da educação física, sobretudo aquelas que gostam de avaliação física. Quanto mais fácil, via de regra, né? Quanto mais fácil e barato é um instrumento, ou, por exemplo, eu tenho que me explicar melhor, né? A antropometria, né, que você vai lá com um compasso de dobras cutâneas, com uma trena para circunferência, pronto, menos válido é o método. Então, se é menos válido, maiores são os erros de estimativa, tá bom? Então, é óbvio que o erro padrão de estimativa de uma ressonância magnética para massa muscular é muito baixo. É muito baixo. No meu mestrado eu estudava isso, né? E ainda assim o da bioimpedância ele é bem menor, mas ainda assim é maior que a antropometria. Mas isso é uma discussão que tem que fazer numa outra disciplina. Então, mediu a massa muscular por meio de alguma técnica, você faz a conversão pela estatura ao quadrado. Achou o IMM dela, você vê, se está abaixo desse valor, menor ou igual a 5,75, na época falava, as pessoas têm sarcopenia. Se está abaixo de 8,50, as pessoas têm sarcopenia. Mas na época, eu quero saber hoje. Por que eu tenho que falar isso para vocês? Porque a ideia hoje está baseada muito em cima disso ainda para a variável massa muscular. Hoje nós temos outras variáveis dentro do construto, tá? Mas na massa muscular, que é muito importante, a ideia se baseia em cima disso, tá bom? E qual é a explicação que ele falava aqui, se vocês olharem o título, né? Pontos de corte de massa muscular é associado com elevada incapacidade física
elevado risco para incapacidade física em homens e mulheres idosas. O que significa isso? Quanto menor a medida de massa muscular e menor que esses pontos de corte aqui para mulheres e homens, maior o risco dela responder naquelas perguntas. Tenho dependência para 3 pontinhos. Para quê? Para as atividades da vida diária. Quais são elas? Básicas, instrumentais, nesse caso. Hoje a gente fala um pouco das avançadas, mas básicas, instrumentais. Então, tenho dependência para levantar da cama, atravessar o quarto, ir ao banheiro, fazer minha higiene pessoal, comer, tá? Me vestir. Aí entra um pouquinho de atividades instrumentais, para fazer a comida, para mexer com o meu dinheiro, para fazer limpeza da casa e outras coisas mais, tá bom? Então, quando ele responde que ele tem a dependência para a realização de algumas dessas atividades, é porque ele já está com algum risco para incapacidade física. E a massa muscular analisada pelo Janssen, baixa massa muscular, representa que as pessoas têm maior risco para incapacidade física também. Aí as pessoas falaram, bom, beleza, então vamos falar que isso também é risco para sarcopenia. E ficaram assim, tá bom? Porque na época não tinha... Ai, não acredito que... Desculpa. Eu marcando de amarelo o negócio, esqueci que eu tinha feito coisa aqui. Mas ficou bonitinho, pronto. E então, é o seguinte, na época, as pessoas... como é que eu vou fazer? Achar um ponto de corte para falar que aquilo é risco para sarcopenia, se na época eu não tinha um marcador de sarcopenia. Vocês entendem? É difícil fazer isso. Então, é assim, o cara... tem uma doença aí, né? Mas eu não sei diagnosticar essa doença. Agora a gente precisa saber se atividade física é risco para essa doença. Eu falei, mas se você não consegue medir essa doença, diagnosticar essa doença, como eu vou classificar as pessoas se tem ou não essa doença, para depois saber se a atividade física oferece fator de proteção ou risco para essa doença? E era isso na época. Então eles pegaram, ao invés de falar sarcopenia, falaram incapacidade física. E falou, bom, incapacidade física, vamos falar que é para sarcopenia também, fizeram assim. Tá? E aqui tá as propostas que eu mostrei para vocês nas aulas passadas, e vocês tenham atenção a... Vou usar isso bastante hoje. Tenham atenção a esse aqui, ó. Tá? E aqui, ó, 2010, tá? 2010. Esse é o EUGSOP. Hoje eu vou usar umas coisas legais aqui. Vamos ver se eu consigo desenhar. Esse é o EUGSOP 1. Tá bom? Então, esse é o EUGSOP 1. Porque vocês sabem que em 2019, eu já falei para vocês semana passada e vou mostrar hoje, tem o 2. Pessoal, já ficou claro para vocês que a sarcopenia não é boa, tá? Mas ainda pode ficar pior. A história é mais ou menos assim, ó, a sarcopenia é ruim, mas pode ficar pior. Aí vem a obesidade sarcopênica, que é muito ruim, mas ainda pode ficar pior. Basicamente é o que nós estamos vivendo hoje, né, na pandemia, né, dessas brincadeiras de 2020 vai ser melhor, né? Daí o pessoal fala, janeiro aconteceu tal coisa, fevereiro tal coisa. E quando você pensa que o negócio não dá para ficar pior, vem uma cacetada nova, né? Então, basicamente é isso. Ainda dá para ficar pior, a obesidade sarcopênica. E o que é a obesidade sarcopênica? Fácil. Primeiro você precisa... diagnosticar a sarcopenia. Primeiro não, né? A ordem dos fatores não altera o produto, que é isso daqui. Então, o que seria a ordem dos fatores? O que você vai diagnosticar primeiro, tanto faz. Mas você tem, como a gente falou de sarcopenia, então, diagnosticar a sarcopenia, tá? E uma vez diagnosticada a sarcopenia, você pega o grupo de sarcopênicos e verifica nesse grupo de sarcopênicos aqueles que têm obesidade, tá? Como? Pergunta. Ninguém respondeu aquela hora, vamos ver se alguém responde agora. Não, ninguém respondeu, não, responderam, Gabriele, o pessoal respondeu. A Helene respondeu, agora eu quero outras pessoas respondendo. Então, como que eu meço a obesidade? Estou imaginando que vocês estão digitando aí.
Como que eu meço a obesidade? Pergunta simples, hein, gente? IMC, perfeito. E tem mais uma forma também. Na verdade, tem várias. A adipometria, na verdade, é assim, o adipômetro é o compasso. O adipômetro ele vai medir espessura de dobra cutânea que vai levar você a colocar os valores dentro de uma equação que é preditiva de uma determinada variável, que muitas vezes é massa magra ou percentual de gordura. Então, percentual de gordura, IMC, DEXA. O DEXA ele já dá de forma indireta a gordura, a quantidade de gordura segmentada, e você totaliza e divide pelo seu peso, você tem um percentual de gordura. Poderia fazer pela ressonância magnética, poderia fazer por uma tomografia para ver gordura visceral, uma ultrassonografia, tem várias formas de fazer. Mas a ultrassonografia dá espessura, né, a medida da espessura, tudo, mas existem equações preditivas para se calcular a total de gordura corporal. Só que toda vez que você joga numa equação, tem erro inserido. Isso não é muito bom, tá bom? Pessoal, obesidade é tranquilo, né? Na pior das hipóteses, o que você faz? Ou o que vocês fazem? Pega a pessoa idosa, coloca numa balança, pesa, mede a altura, peso dividido pela altura ao quadrado e IMC. Aí o IMC você tem alguns critérios de corte. A OPAS, Organização Pan-Americana da Saúde, e a Organização Mundial da Saúde são as mais utilizadas. Né? Umas são mais simples, que é só a divisão entre eutrófico, sobrepesado e obeso, outras são mais complexas, que na classificação de obeso tem obesidade grau 1, grau 2, grau 3, né? Mas eu quero saber aqui um ponto de corte único que fala se a pessoa tem ou não tem obesidade. Ponto. Então, se no meu diagnóstico que eu escolho, ela tem sarcopenia, e se no meu diagnóstico que eu escolho, ela tem obesidade, consequentemente, ela é uma pessoa com obesidade sarcopênica. E com obesidade sarcopênica, eu aumento muito mais o meu risco para incapacidade funcional, ou seja, a minha capacidade funcional cai mais ainda. Né? Então, uma foto muito legal, não é foto, não é um desenho muito legal de obesidade sarcopênica, é uma situação que nós temos, primeiro, a pessoa tem uma determinada quantidade de massa muscular, o osso dela está aqui no meio, né? Desculpa, temos veias, artérias, e temos a gordura, tá? A gordura, nesse caso, hoje eu vou abusar de vocês, vamos ver. Que gordura é essa, pessoal? Boa, Rafael Ribeiro Corrêa. Subcutânea, tá? Essa gordura é bom para um lutador de sumô, para um lutador de judô peso pesado. É a gordura que vai te criar uma camada de proteção, sobretudo para nesses esportes, né, para o impacto. De certa forma, a gordura também é um tecido endógeno que pode ser reserva energética. Mas tem outro tipo de gordura. Aqui não está muito claro, mas há uma possibilidade muito grande de haver no músculo a gordura intramuscular, mas também nessa foto, o que muito mais do que parece ser uma infiltração de gordura no tecido muscular é a redução do tecido muscular e aumento da gordura, mesmo que seja subcutânea. Então, essa pessoa é um quadro de obesidade sarcopênica. Pergunta. Não, chega de fazer pergunta. Semana passada eu falei isso, não sei se vocês lembram. Tecido muscular, ele é metabolicamente ativo, ele é muito mais metabolicamente ativo do que um tecido adiposo, tá? Ou seja, se tiver que acontecer aí metabolismo
proteico, obviamente, mas outros, né, endócrinos, citocinas anti-inflamatórias, produção de citocinas anti-inflamatórias, vai ser no tecido muscular com maior possibilidade, com maior frequência. E essa pessoa, ela está muito mais protegida em termos de imunidade do que essa pessoa, tá bom? Vocês assistam as lives do Fábio, que vocês, as aulas de bioquímica que vocês não estão tendo, vocês podem ter lá de uma forma muito clara e muito prazerosa. Alguém está assistindo? Alguém assistiu alguma? Sim, não? Guilherme, legal. Mas tá indo muito legal, Rafael. Parabéns. Assistam, pessoal. Aproveitem esse momento, já que a gente não tem outra alternativa. Eu sei que tem outras coisas para fazer, e provavelmente tem gente que tem que fazer coisas muito importantes, cuidar de parentes, tal. Mas se houver a possibilidade, assistam, tá? A gente respeita todo mundo e todos os afazeres de todo mundo, mas se tiver a possibilidade, assistam. Então, e outra coisa, essa é a gordura subcutânea. Pior é quando é gordura visceral, né? Ela é muito mais maligna e muito mais pró-inflamatória do que a própria gordura subcutânea. Então, se a pessoa tem obesidade sarcopênica com maior quantidade de gordura visceral, intraabdominal, os riscos dela são, inclusive, maiores, né? Eu acho que estou tentando lembrar aqui, é uma coisa interessante. Vou até falar com o Fábio. Eu não lembro de estudos que comparam pessoas com obesidade sarcopênica, mas separando aquelas que têm mais gordura subcutânea daquelas que têm mais gordura visceral. É um estudo interessante. Não que justifique a pessoa querer ter gordura subcutânea, né? Mas mesmo porque é muito complicado você fazer uma dieta para ter só... a não ser que você tenha uma boa equipe de treinamento de sumô, por exemplo, tal, ou outra luta, ou outro esporte assim mais... Tirando isso, nós, meros mortais, é bobeira, né? Vou tentar uma dieta para ter só gordura subcutânea, né? Não, tem uma dieta para não ter gordura e para ter massa muscular, né? Acho que a ideia é essa, né? Vamos lá. Então, de certa forma, você tem pessoas com maior risco para incapacidade funcional, e se eu estou falando que a obesidade sarcopênica você tem que unir pessoas sarcopênicas e obesas, então a prevalência cai, né? Porque você tem que achar mais pessoas com aquela condição. Então cai a prevalência. Então, se num determinado momento eu tenho, se bem que isso aqui é um pouco, até dá para aceitar um pouco, na sarcopenia, não, desculpe, isso aqui é só obesidade sarcopênica, mas vamos lá, na sarcopenia, as minhas prevalências chegavam em 60%, em idades entre 60 anos ou mais, a obesidade sarcopênica cai para 36 no máximo, da forma como ela é feita. Aí, pessoal, aí vem um problema grande. Vocês falaram, dá para fazer por IMC, percentual de gordura, dá para fazer por isso, por aquilo, tal. Então, aumenta muito mais as formas de diagnóstico, né? Porque a sarcopenia já tem mais diagnóstico, a obesidade tem mais diagnóstico, então tem um estudo, o cara estudou obesidade sarcopênica usando os pontos de corte de Baumgartner e DEXA para obesidade. O outro estudo, o cara usou os de Janssen para sarcopenia, mas usou bioimpedância. E ponto de corte da bioimpedância para obesidade, ele usou, em vez de usar OPAS, que o primeiro usou OMS. Então começa a ficar muito confuso. E tem estudos que não usa nem IMC, nada, e não usa nem percentual de gordura, simplesmente vê a quantidade em quilos de gordura corporal e separa amostras em tercis, né? Terci 1, igual aqueles de força muscular. Então, aquelas pessoas que têm maior quantidade de gordura são as obesas do grupo. Se é certo ou não, é complicado falar. Mas os estudos são muito diferentes. E, consequentemente, as prevalências ficam diferentes. E abaixo de 80 anos, uma prevalência que está ali próxima também. Não dá para a gente insistir muito se está certo ou errado isso, porque nessa época
inclusive até 2012, né, esse referência, não existia ainda nem o EUGSOP 2, que vocês vão ver daqui a pouco. Então, com isso, já está claro que a sarcopenia tem uma relação com as atividades da vida diária. Eu vou passar esse estudo aqui, porque eu quero chegar num estudo que mostra que a sarcopenia, ela tem relação, na verdade, com a incapacidade funcional, mas a obesidade sarcopênica tem muito mais associação com incapacidade funcional. Então, por exemplo, eu tenho aqui, 4 grupos. Prestem atenção agora, para não ficar confuso. O primeiro grupo é esse cara aqui, Vou marcar de cores diferentes, tá? O primeiro grupo é esse cara. Esse cara aqui é NS. O que é NS? Não sarcopênico. O que é NO? Não obeso. Ué, se ele é não sarcopênico e não obeso, o que ele tem? Nada. Ou seja, esse cara tá bom. E aqui é uma tábua, né, uma análise de sobrevida, ou seja, em anos, quanto que as pessoas têm de sobrevida, mas essa sobrevida é diferente, não é uma sobrevida para a morte, mas para redução das atividades, para aumento de dependência para as atividades da vida diária, tá? Então, ao longo dos anos, a pessoa que está no azulzinho aqui, é essa daqui, ela vem aqui, nessa faixa aqui, que vai bater depois com os outros, e termina aqui, tá? Essa é a queda da independência da pessoa, ou seja, muito pouco. Por quê? Porque ela era uma pessoa que não tinha nem sarcopenia nem obesidade, ou seja, uma pessoa tranquila, boa, em termos clínicos, tá? Vamos para a segunda situação. Cadê você? Aqui. Verde. Tá? Esse cara aqui é verde. NS, não sarcopênico. Obeso, ou seja, ele é só obeso. Um obeso qualquer, que tem massa muscular. Tá? É quando é um traço comprido e um traço pequeno. Ele acompanha aqui, Aqui, ele está acompanhando aqui, está acompanhando. Ele vai exatamente junto para redução da independência dele com o primeiro cara. Ou seja, a obesidade, ela acabou não sendo muito grave, tá? Acabou não sendo muito grave. Vamos para o terceiro? Amarelinho, laranja. O terceiro é esse cara aqui, sarcopênico e não obeso. O que é sarcopênico e não obeso? É só sarcopênico, tá bom? E é o pontilhadinho. Aí ele tá aqui, o pontilhadinho, tá aqui, aqui. Aí começa a baixar um pouquinho. Olha onde ele vai aqui, ele continua caindo. Pessoal, vocês conseguem perceber que para o idoso é pior ser sarcopênico do que obeso nesse estudo? Vocês perceberam isso? Para o idoso, é pior ser sarcopênico do que obeso, pela linha laranja aqui, tá? E agora, quando você associa o vermelho, quando você associa sarcopenia e obesidade, que é SO, olha aqui a redução da dependência das pessoas. Tá claro para vocês? Tá? Olha a diferença de uma pessoa ser obesa sarcopênica comparada às demais para a realização das atividades da vida diária. Que significa que é uma queda muito grande da independência delas para a realização dessas atividades estudadas. Risco muito grande, é um risco enorme, tá? E vamos para o quadro, aqui eu não preciso mostrar, mas aqui nós temos um quadro do mesmo estudo, mas, quer dizer, da mesma amostra, mas em outro estudo. E é só para mostrar para vocês, em números, o quanto isso é grave, tá? Qualquer um aqui, Aí eu tenho assim, em homens, a pessoa que é com músculo normal e não obesa, ou seja, aquela pessoa que não tem nenhum nem outro, é referência, é tudo número 1. Aí a pessoa obesa, ela não deu diferença significativa, tá? Nesses valores aqui que chama
odds ratio, que é razão de risco. Aí, quando eu vou para obeso, eu tenho aqui, ó, para 3 ou mais incapacidades físicas e para algumas coisas. Eu vou ficar restrito só em incapacidade física para vocês entenderem que, por resto, a recíproca é verdadeira, vamos colocar dessa forma. Mas é o seguinte, quando a pessoa ela é obesa, não tem nada, não tem diferença. Quando a pessoa tem sarcopenia, mas não é obesa, ela tem 3,78 vezes mais chances de se tornar incapacitada fisicamente do que aquela pessoa normal que está aqui em cima, tá bom? 3,78 chances maior de risco para se tornarem fisicamente incapacitadas. E quando ela é obesa sarcopênica, ela tem 8, quase 9 vezes mais chance de se tornarem fisicamente incapacitadas comparadas às pessoas que não têm nada. É muita coisa. Agora, olha a situação das mulheres. As mulheres, normal, tá aqui, tá bom? Nossa, como é difícil fazer isso, viu, gente? As obesas, para as mulheres, tem risco. Nos homens não tinha, mas as obesas, elas têm 2 vezes mais chances de ter 2 vezes mais chances de ter incapacidade funcional sendo obesas do que as pessoas normais. Quando elas são só sarcopênicas, 3 vezes mais chance. Tá? 2,96, 3 vezes. Agora, pessoal, olha esse valor aqui, ó. Tá? Quando são sarcopênicas e obesas, 12 vezes mais chances de se tornarem fisicamente incapacitadas em relação às pessoas que estão bem em relação à massa muscular e à obesidade, ou seja, não são obesas e não são sarcopênicas. É muita coisa. Inegavelmente é muita coisa, tá? Então, olha o risco de uma pessoa ter obesidade sarcopênica. Aí, o que a gente tem que fazer? Treino. E aí eu pergunto, o profissional da educação física sabe dar treino? Em tese. Na teoria, ele está apto a dar treino para a pessoa perder gordura e ganhar massa muscular? Sim. Né? Já respondo antes que alguém fale não. Sim, deveria saber. Existem outras alternativas de intervenção, terapias para fazer reduzir o peso pela gordura e aumentar a massa muscular? Sim. Qual? Dieta, nutrição é uma? Legal. E outra? Medicina, terapias farmacológicas, beleza. Qual é a mais barata dessas todas? Aí fica por vocês pensar, tá bom? Qual é a forma mais acessível de todas? E o que é acessibilidade? A população toda ter acesso a isso. Aí fica com vocês pensarem quais profissionais que conseguem fazer uma pessoa ser menos obesa e ter mais massa muscular, quais são os profissionais mais importantes nessa situação. Vamos lá. Beleza, isso aqui. Aí aqui, pessoal, lembra que eu falei? Ainda pode piorar, né? Podendo ainda piorar, o que nós temos aqui? A osteoporose. Ou seja, a pessoa não tem músculo, tem gordura e o osso dela está poroso. Ou seja, grande risco para fratura. Tá? Aí, vocês vão perceber aqui, ó, que não tem mais slide, tá? E, na verdade, teria até a nossa aluna Vanessa, que é aluna com vocês, tem muitos estudos com obesidade osteosarcopênica. Vanessa Ribeiro dos Santos. Dá para vocês acharem na internet os artigos dela, e obesidade osteosarcopênica. Mas é horrível também, né? Quanto maior, pior. Então, o que eu vou fazer agora? Eu tenho 20 minutos, eu conseguiria, numa situação normal... Não quero. Perguntou se eu quero manter minhas anotações a tinta. Não. Aí, pessoal, agora nós vamos aqui, ó, eu já vou direto. Vocês vão perceber que tem no slide que esse slide vai ter que ser... Ixi.
isso vai ser pesado pra caramba. Eu falei, como é que eu vou compartilhar isso com vocês? Vai ser a aula aqui. Mas se eu não vou dar a primeira parte da aula, vamos fazer o seguinte, a primeira parte da aula é a parte teórica, então eu salvo ela a parte e mando para vocês não têm isso. E a segunda parte são o treino de... eu vou colocar no começo, vou passar muito rápido para vocês verem só os slides que eu ia passar para vocês. Só quero ver se vai funcionar. Tá? Tô com medo. Ok, agora eu tenho que compartilhar isso com vocês. Aqui. Já apareceu aí exercício físico e avaliação funcional para idoso frágil. Apareceu? Beleza. Show. Pessoal, então é o seguinte, eu vou passar muito rápido aqui, né? Então a gente fala, o professor Rômulo veio me assaltar, fala um oi aí, ó. Tô com medo desse cara, olha só que coisa. Né? Aí é o seguinte, eu vou mostrar aqui algumas... vocês já viram, né, a questão da fragilidade. Eu ia falar só a importância da sarcopenia dentro do ciclo de fragilidade. Ia relembrar vocês como faz para chegar na avaliação da fragilidade. Hoje eu falei para vocês sobre a redução dos 5 quilos no ano do peso corporal. O que está marcando aqui? 10 libras, né? A libra ela equivale a 2,4 quilos, uma libra. Então, basicamente, aí perto de 5 quilos. E daí a gente chega no primeiro EUGSOP, que é a proposta do consenso de sarcopenia, o consenso na definição e diagnóstico de sarcopenia de 2000. Está errado isso. Está errado isso. Isso aqui é 2009. Devo ter copiado e colado aqui, depois eu arrumo. 2009, tá, pessoal? Tá aqui, ó. 2010, desculpa, 2010, tá aqui, ó. 2010. Então, aqui, como vocês sabem, a gente já mostrei para vocês como diagnosticar, tá? Mostrei que a pessoa pode ser apresentada em 3 situações, pré-sarcopênica, sarcopênica e com sarcopenia severa, tá? E mostrei não, e daí eu mostro aqui nesse vídeo que aí a partir disso, o meio científico começa a ficar mais forte com diagnósticos mais unificados para a sarcopenia. Então, começam a estudar mais claramente a doença, não era doença ainda. Então, por exemplo, nesse estudo aqui, eles fazem algo bastante interessante para o diagnóstico de sarcopenia, usando também outras propostas, mas usando principalmente a proposta do EUGSOP, né? E com a força dos estudos sobre sarcopenia, sobretudo pela proposta do Grupo Europeu em 2010, em 2016, sarcopenia se apresenta como uma doença, eu mostrei isso para vocês na aula passada, dentro da classificação internacional de doenças. E a partir de 2016, então, vem o consenso europeu revisado, que é o que a gente vai considerar como o EUGSOP 2. Então, esse que cai aqui agora é o primeiro. Qual é a diferença no título? Consenso europeu na definição e diagnóstico de sarcopenia. Consenso europeu na definição e diagnóstico de sarcopenia. A única coisa é isso, revisado, tá? Revisado. Então, nessa revisão, o que nós temos, né? Que a gente vai considerar o primeiro, de 2010, como EUGSOP 1, e o segundo, de 2019, como EUGSOP 2. Então, toda vez que alguém falar o EUGSOP 1, eu estou falando lá de 2010, uma proposta mais antiga, que é aquela proposta que é aquela pirâmide lá que vocês vão definindo quem tem sarcopenia por meio de caminhada, por meio de força e por meio de massa muscular. E agora a gente chega na proposta 2 do EUGSOP, que aqui eu mostro alguns pontos de corte, tudo, e continua sendo utilizado aqui valores que a gente usava antes para, inclusive, a avaliação
da massa muscular que não está apresentada aqui. Aqui está apresentada só força de preensão manual, teste de levantar da cadeira. Ah, não, está aqui, ó, massa muscular está aqui, desculpa. Ele está usando aqui propostas de Studensky e Gold. E como hoje, com a proposta 2, a gente faz, né? Então, para encontrar casos, a gente aplica o SARC-F, que é um questionário, né? E daí, a partir disso, se não tiver, a gente nem faz a pessoa fazer o teste inteiro. Não tem sarcopenia, mas eu estou falando isso não numa situação de pesquisa, numa situação clínica. Ou seja, o idoso vai lá no geriatra, aí ele aplica o SARC-F. Não apresenta risco para sarcopenia com o SARC-F, não preciso fazer tudo isso. Com a presença ou dando positivo, daí eu parto para isso. Isso é o que, pessoal? Nada mais é do que o EUGSOP 1, tá? Aí, marca texto. Então, aqui, peguei uma cor ruim agora, desculpa. Ok. Então, aqui, ó, é um caso à parte, tá? Se tiver, venho para cá. Aí, eu tenho isso. Olha que interessante que ele fez ali. Não foi eu que fiz isso, não. Tá? Isso daqui seria o quê? O EUGSOP 1. Tá bom? E aqui, ó, confirmado, a gente pode fazer um teste da performance física, que é o SPPB lá, que é o teste que hoje vocês talvez veriam, se vocês quiserem ficar mais um pouquinho aí para ver a Natália fazendo as atividades, eu mostro inteiro. Inclusive, eu mostro o teste da performance física, mas nós vamos ter uma aula à parte. Aí, quando eu somo tudo isso aqui, ó, opa, tá? Eu tenho o quê? O EUGSOP 2, tá? Então, a diferença do EUGSOP 1 é que o 1 era só essa parte do meio, e o 2 é a parte toda, que essa parte que já está confirmada a sarcopenia é só para saber se ele tem sarcopenia severa, tá bom? Agora, lembra que eu falei para vocês, tá, pessoal? Como profissionais da educação física, não fique esperando chegar no severo, não, porque daí vocês vão ter que passar a bola para aquelas pessoas que eu falei anteriormente, da área da nutrição e da área da terapia, que usam das terapias farmacológicas, né? Terapias hormonais ou farmacológicas. Aí não é a nossa área, porque a gente trabalha, sim, com pessoas com sarcopenia severa, mas é um trabalho muito longo, muito difícil. Então, aquela coisa que a gente fala muito da educação física como uma medida preventiva e de redução de custos, ela funciona muito bem nos primeiros estágios, ou antes, né, de ser sarcopênico. Mas, depois, a gente vai ter que trabalhar muito para tentar recuperar uma pessoa nessa situação. Continuando, a apontadora laser, né? Aí, pessoal, o que nós vamos ter agora para terminar a nossa disciplina? Não hoje. Então, o que nós tínhamos? A última recomendação para atividade física em pessoas idosas, do Colégio Americano de Medicina do Esporte, em 2009, tá? E daí nós chegamos quando? Em 2019, com um artigo do Journal of Strength and Conditional Research, que é uma das instituições, que é uma das revistas de maior impacto na área de treinamento resistido, também para pessoas idosas, com outro grupo de autores, inclusive o Eduardo Cadori, que é brasileiro, lá de Rio Grande do Sul. Tá? O que acontece aqui? Nós temos um novo posicionamento. E por que eu estou falando isso? Só para vocês saberem o seguinte, que entre um posicionamento e outro, olha as datas, 2009, 2019. O que nós temos? Logo na sequência de 2009, o primeiro EUGSOP. E agora, junto com 2019, o segundo EUGSOP. Ou seja, esse novo que tem agora, ele já considera muito pessoas com maior risco para sarcopenia, fragilidade. E quando eu falo ele considera, é que ele está considerando atividades físicas, programas de treinamento resistido para essas pessoas, tá? Então, o que muda muito desse para esse
é que aqui está muito focado em adultos idosos saudáveis, e aqui não, aqui nós temos já pessoas, trabalhos com pessoas já em diferentes condições. Então, esses 10 anos, basicamente, nós tivemos o aparecimento dos dois EUGSOP, o 1 e o 2, tá? Então, daqui para frente, vamos começar a prescrever atividade física, principalmente para pessoas idosas com risco para sarcopenia, pensando nos diagnósticos primeiro. Então, vocês têm que saber diagnosticar sarcopenia para saber se ela tem ou não a sarcopenia e saber prescrever atividade física.